Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus nesse instante em Eclesiastes, no capítulo de número 6. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições desse livro que tanto tem nos edificado e nos abençoado. Eclesiastes, capítulo de número 6. Vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 12, ou seja, todo o capítulo. Assim nos diz a palavra de Deus. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma o deseja. Mas Deus não lhe concede que desfruta disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto veio ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual é o proveito que se tem disso? Pois, quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Amém, irmãos. Já oramos, então, esta é a palavra do Senhor Deus para a nossa vida. Meus queridos irmãos, um dos grandes estudiosos, aí mais conhecidos aí na nossa geração, no nosso século, chamado C.S. Lewis, ele diz que as mitologias e as histórias do passado retratam muito a respeito do coração do ser humano. E uma história, um mito que muito me apraz em ouvir, em ler, é a história, um mito do rei Midas. Eu acredito que nós todos já tivemos algum contato com essa história, mas que diz respeito da história de um homem que reinava sobre a Frígia e tinha muitos bens, muitos castelos, muito dinheiro, uma família enorme, tudo aquilo que a sua alma poderia desfrutar, ele tinha em mãos. E em certa feita, este rei, ele foi chamado para ajudar um deus chamado Dionísio, da mitologia romana, da mitologia greco-romana, que era conhecido como o deus do vinho. E por ter ajudado esse Deus concedeu a ele algo que ele sempre desejava e que acontecesse com ele. E então o desejo desse rei Midas foi que ele tivesse o poder de tudo que ele tocar virasse ouro, para que a sua fortuna, a sua riqueza crescesse mais ainda, além daquilo que ele já tinha. E de fato, esse Deus com D minúsculo, ele concedeu a Midas o seu desejo. E então tudo aquilo que Midas tocava virava ouro. As pedras, que eram simplesmente pedras de areia, tornavam-se pedras de ouro. Galhos secos de uma árvore se tornavam peças caríssimas e raras. E desta maneira Midas conseguiu de fato multiplicar a sua riqueza e a sua fama por toda a Frígia. Mas isso veio com um preço
muito alto. Porque, além de tocar as coisas, Midas passou a perceber que quando ele também tocava o pão virava ouro e ele não conseguia comê-lo. Quando ele tocava um copo de água, a água que estava dentro dele também virava ouro, o copo virava ouro, e ele também não podia satisfazer a sua sede. A sua taça de vinho o vinho que tinha de forma tão abundante no seu palácio, também não podia satisfazer a sua vida. E por fim, alguns acreditam que esse mito acaba de uma maneira trágica, que uma das suas filhas, depois de estar longe do palácio do rei, veio encontrar-se com o seu pai, e ao dar um abraço nele, o rei acidentalmente a tocou, e ela se transformou numa estátua de ouro. Já não havia mais abraço, já não havia mais a satisfação do seu corpo, da fome, da sede. Tudo aquilo que ele tinha, ele não conseguia de fato encontrar satisfação. E essa história, meus irmãos, esse mito ecoa muito aquilo que o pregador está nos ensinando nesta noite. Depois de ele ter falado da vaidade das riquezas, daqueles que acumulam dinheiro e não podem desfrutar. E depois no versículo 18, de ter dado aqui trazido uma realidade debaixo da perspectiva de Deus, quando ele fala que boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu do tempo do seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, isto é um dom de Deus. O pregador nesse instante ele volta os olhos novamente para a dura realidade debaixo do sol. Porque se tem pessoas que conseguem comer e desfrutar do bem do seu trabalho, há aqueles que nunca vão se satisfazer. E é sobre a insatisfação da alma que este pregador ele vem falar nesse momento. Ele vem abordar este tema de três modos, ao aplicar aqui a prosperidade que não pode ser desfrutada, o descontentamento da alma humana e a perplexidade da vida. Ele vai mostrar o quanto os seres humanos continuam insatisfeitos, apesar de terem tudo, ou mesmo de não terem nada na sua disposição. O ser humano é marcado pela sua insatisfação. E talvez no nosso tempo nós conseguimos enxergar isso de uma maneira muito, muito real em nossa vida. Desejamos, trabalhamos, conquistamos coisas, mas a nossa alma nunca se farta e se satisfaz. Podemos viver muitos e muitos anos, mas ainda assim descontentes com tudo aquilo que nós temos. Esta é uma realidade que o pregador vem destacar a nós nesse momento. Ele quer mostrar para nós que nós dependemos de Deus até para desfrutar das riquezas e das coisas que nós alcançamos no trabalho. Que se Deus não nos der o dom de desfrutar das coisas, nós podemos ter tudo e não termos nada. Com isso, então, eu destaco um seguinte ensinamento para nós. Diante da realidade da insatisfação do coração humano, desfrutar a vida com contentamento é um dom de Deus. Nós vamos ver a realidade da insatisfação do coração do ser humano. Diante de tudo isso, a gente só pode desfrutar a vida com contentamento porque Deus tem nos dado este dom. Vamos trabalhar mais esse texto, melhor esse texto, conforme ao longo aqui da nossa exposição. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui que uma alma insatisfeita, ou a insatisfação da alma, ela é vista aqui nos versos de 1 a 6, por meio de uma prosperidade não desfrutada. Vejam o que diz os versos de 1 a 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho, também isto é vaidade e grande mal.
Aqui então ele introduz este assunto ao voltar-se novamente para o grande mal que ele vê debaixo do sol. Lembra, ele está analisando as coisas aqui debaixo da perspectiva de um mundo caído, da perspectiva de um mundo sem Deus, sem o temor a Deus, como nós vamos ver ali no capítulo 12. Ele enxerga, ele examina o mundo e a realidade partindo da sua ótica decaída. Certo? E ele considera aqui dois tipos de pessoas nesses versículos de 1 a 6. E o primeiro tipo de pessoa que ele considera aqui é um homem que tem tudo aquilo que ele deseja, certo? Ele vai destacar aqui a infelicidade de um homem que tem tudo que a sua alma deseja, mas não pode desfrutar do que tem. É um homem que acumula muito dinheiro. É um homem que tenha não apenas dinheiro, mas ele tem honra, prestígio, fama diante das pessoas. E nada dessas coisas ele consegue desfrutar de fato. E por desfrutar é aproveitar, é se deleitar com as coisas que ele tem. Ele não consegue vivenciar, experimentar junto da sua família aquilo que ele possui. E aqui ele destaca em especial um homem que não tem filhos, um homem que não tem ninguém para deixar, certo, tudo aquilo que ele conquistou, de modo que um estranho, alguma pessoa vai lá, de alguma maneira arrebatar das suas mãos, ou tirar das suas mãos, ou levar tudo aquilo que ele possui. Trata-se de um homem que conquistou muito na vida, mas por causa de alguma circunstância que nós não sabemos qual é, seja pela guerra, seja por ser um pai, por ser um homem solteiro, não deixar herdeiros, seja porque de fato ele foi enredado em algumas artimanhas e perdeu tudo que tem, ele conquistou, trabalhou arduamente e não pôde desfrutar do bem do seu trabalho. Ele contrasta com aquilo que nós lemos no versículo 18, da pessoa que trabalha, da pessoa que se afadiga no seu trabalho e que se deleita com aquilo que tem. Este homem é um homem que não experimenta isso. E aqui ele está constatando para nós esta realidade. Muitas pessoas, irmãos, elas trabalham, elas envidam os seus esforços, mas elas não têm o poder de desfrutar daquilo que possuem. Elas acumulam para si grandes quantidades, mas elas estão tão obcecadas às vezes no trabalho, achando que aquele trabalho é o único que dá sentido à sua própria vida, que se esquecem da família, que se esquecem de aproveitar o que tem, de viajar, de comer do melhor. E a literatura, meus irmãos, ela nos ensina, ela nos traz alguns retratos de pessoas que vivem esta realidade. E um retrato que me vem à mente, que é marcante, aqui não sei se você conhece, é um dos contos, é um personagem do conto de Natal de Charles Dickens. Talvez você tenha ouvido isso num dos desenhos que nós vimos ali, passando na televisão, mas fala da história de um homem chamado Ebenezer Scrooge, que era dono de uma grande indústria na Inglaterra, ali no século XVIII, e que era um homem muquirana. Um homem que não tinha ninguém, não era casado, tinha apenas um sobrinho a quem ele maltratava, e ele vivia numa casa escura, não desfrutava de nenhum dos bens do seu trabalho, não compartilhava com os outros as riquezas que tinha, e ele vivia então de modo amargurado. E Charles Dickens, utilizando ali um recurso literário de fantasmas que apareciam para ele durante a noite, o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro, vai contar para ele toda a situação em que ele estava e o que estaria para acontecer com ele se ele vivesse daquela maneira. De maneira egoísta, não desfrutando do que tem, colocando mais o seu coração nos seus bens e no seu trabalho do que em Deus e do que na própria família. Esta, mais ou menos, é o retrato desta pessoa a quem o pregador fala. Um homem que tem, mas não consegue desfrutar do que possuem.
E o texto vai dizer que este é uma vaidade, é um grande mal, vai ficar tudo para um estranho, e essa pessoa não terá prazer de nada daquilo que possui. Não sei se você conhece alguém assim, ou aquela pessoa que vive, tem tanto dinheiro, tem tantos recursos, tem tantas posses, mas não paga um bom plano de saúde para si na velhice. Ou então não consegue de fato sair daquela casa muitas vezes que está violentada pelo tempo, cheia de rachaduras, vive no frio, não consegue empreender nada para o seu próprio conforto, para o conforto de sua própria família, e quiçá ajudar os outros e fazer as coisas conforme assim o Evangelho nos traz. Mas há um outro tipo de pessoa que demonstra ainda essa prosperidade não desfrutada, que está aqui nos versículos de número 6, certo? Que descrevem aqui no versículo de número 3 a 6, que descreve a infelicidade de um homem cheio de filhos e longevidade. E ele vai fazer aqui uma comparação. Um homem que tem muitos filhos, que tem longevidade, mas não desfruta do seu bem, a vida dele é pior daquela de um aborto, de uma criança natimorta, que nasce e logo morre. Vamos ver o que o texto nos diz. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? É interessante, meus irmãos, esse texto, porque aqui ele está considerando o ideal de prosperidade de um judeu. A Bíblia vai nos mostrar que o ideal de prosperidade no Antigo Testamento é a pessoa que tem riquezas, a pessoa que vive muito e a pessoa que tem um monte de filhos. Esse era o ideal de prosperidade daquela época, desta geração. Nós temos os nossos ideais, as riquezas continuam ainda sendo o grande paradigma de prosperidade para nós, a fama, os filhos hoje nem tanto, lamentavelmente falando, porque as pessoas acham que para ser famosas e influentes elas não podem ter filhos, mas era diferente nessa realidade. Você vê pessoas como o do Salmo 128, descrito ali por Davi, que era um homem que tinha sua casa cheia de filhos, uma pessoa que era farta de dias, que viriam os seus netos, aqueles, os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Nós vemos aqui o ideal de prosperidade daquela época sendo confrontado. E ele fala o seguinte: se esse homem ter tudo isso e não desfrutar do bem, a vida dele é pior do que a vida de uma criança natimorta. Se ele não tiver o dom de Deus, a capacidade de desfrutar de tudo, ele vai viver muitos dias em aflição. Trata-se de uma pessoa, meus irmãos, que tem tudo, mas a alma dela não consegue se satisfazer com nada. É a pessoa que tem tudo à sua disposição, mas ela está sempre reclamando, ela está sempre insatisfeita, ela não consegue encontrar uma razão, um sentido para a sua própria vida. Ela acumula dinheiro como o homem da parábola, como Jesus nos ensinou ali no texto da liturgia que lemos. Ela pensa em erguer mais e mais lugares para poder armazenar tudo que tem e dizer: agora descansa a minha alma por causa disso. Só que ele nunca consegue encontrar descanso. E a comparação que o pregador faz, ela realmente é absurda. Ele faz um contraste de um homem que pode viver até quase 2000 anos. E se ele não encontrar, se ele não tiver esse dom da parte de Deus, uma criança que nasceu e morreu, logo é melhor do que ele. Porque a criança, ela não recebeu sequer um nome, diz aqui. E por nome nós entendemos aqui a sua identidade.
Uma criança que é perdida por meio do aborto, nós não conhecemos da sua personalidade, nós não conhecemos a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, a forma como ele vai ganhar. Essa pessoa, ela vem em vaidade ou nas trevas, como diz o texto, e em trevas ela vai embora. Porém, ela encontra algo que esta pessoa não encontra: descanso, verdadeiro descanso. Porque esta outra, ele vive sempre a trabalhar, a querer produzir, a querer de fato encontrar alguma satisfação para a sua alma, mas nunca consegue encontrar se ela não buscar na pessoa de Deus. Irmãos, esta é a realidade do ser humano. Talvez você conheça pessoas que vivam desta maneira, pessoas que arrecadam tanto para si, ou pessoas que têm tudo, mas não conseguem se satisfazer com aquilo que têm. Talvez uma das piores crises que podem existir é a crise de um rico, porque ele tem tanto dinheiro, mas não consegue encontrar a paz que vem de lá de dentro. Ele não consegue encontrar a paz que está somente na pessoa de Cristo. Ele não consegue encontrar sentido e razão na sua vida. Quantos não são os cantores que lamentavelmente tinham vozes poderosíssimas, eram tão famosos como Whitney Houston, Amy Winehouse, pessoas do pop, pessoas que impactavam com a sua voz, com a sua letra, arrastavam multidões, mas buscavam sempre a sua satisfação em drogas, em álcool, em uma vida muitas vezes de prazeres sexuais ilícitos, entravam muitas vezes em crimes, em situações que nós vemos assim: nosso Deus. E pessoas que nós julgamos dizer assim: essa tem toda a felicidade do mundo. Irmãos, na vida, às vezes, tudo o que aparenta ser não é de fato. Olhamos para a realidade pensando o seguinte: olha, aquele lá tem toda a felicidade do mundo, mas não tem. Nós não podemos nos enganar diante disso. Nós apenas encontramos verdadeira satisfação através de Cristo. E aqui o paralelo que nós podemos trazer é o do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada a ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Os ímpios, porém, não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Irmãos, este é o retrato de um cristão. A prosperidade não pode ser medida apenas pelo tanto de filhos, pelo tanto de dinheiro, ou pelo tanto de tempo que nós estamos vivendo, mas para quem nós estamos vivendo. A verdadeira prosperidade e felicidade na nossa vida, ela só pode ser encontrada quando nós a buscamos na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. Mas ainda ao falar, eu estou me adiantando aqui, porque o pregador não fala dessas coisas. Nós falamos dessas coisas à luz do todo, daquilo que a Escritura nos dá. Mas aqui ainda, ele vai mostrar um pouco mais sobre a alma, a insatisfação da alma, falando do descontentamento humano, nos versículos de 7 a 9. Quando ele diz: todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Aqui, meus irmãos, ele fala deste homem que nunca se sacia com aquilo que tem. Ele fala de um fardo que todos nós experimentamos todos os dias.
Porque parece que ele está descrevendo aqui a nossa própria rotina e a nossa própria vida. Nós nos levantamos cedo, pegamos trânsito, vamos para o trabalho, chegamos cansados, comemos, descansamos, levantamos no outro dia, levantamos para trabalhar, fazemos as mesmas coisas para poder levantar o sustento para nós, para satisfazer a nossa fome, as nossas necessidades básicas, para podermos pagar o nosso aluguel, para podermos pagar o nosso financiamento, para podermos dar um conforto, mas nunca há satisfação real nessas coisas. Parece que a gente trabalha, e a gente come, e a gente junta, e a gente nunca está satisfeito com nada. Parece que tudo, como ele vai fazer aqui, todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. É uma metáfora que ele utiliza aqui para dizer, é para o seu sustento, é para a sua sobrevivência. A maioria de nós não está nadando em dinheiro como os ricos que acumulam e pode viver alguma coisa, uma realidade diferente, mas todos nós estamos lutando. Contudo, meus irmãos, ele descreve que nunca nós estamos satisfeitos. A gente sempre está almejando coisas. A gente sempre está sonhando coisas. Se a gente comprar um Kwid, logo a gente vai querer um Creta, depois a gente vai querer um carro de marca mais internacional, um carro elétrico. A gente sempre vai estar buscando satisfazer anseios do nosso coração, de uma maneira que muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, eles podem se transformar em ídolos na nossa própria vida. Colocar-nos em situações difíceis. Ele nos dá esse retrato da vida humana, mostrando que a realidade do descontentamento, ela é geral. E pelo contrário, a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos de fato, irmãos, aprender a estar contente com o que nós temos. Não significa que nós não podemos crescer na vida, adquirir patrimônio, comprar casas, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. A nossa vida tem de ser muito mais de levantar pela manhã, trabalhar e voltar para casa para adquirir patrimônio. A nossa vida precisa ser muito mais do que isso. A nossa vida não foi feita simplesmente para nos satisfazermos nessas coisas. Essas coisas nunca trarão a nós verdadeira satisfação. E aqui então no versículo de número 8 ele fala, independente de quem for, melhor é não desejar o que não podemos ter. Ele diz, que vantagem tem um sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? É interessante aqui que o sábio ele é sempre exaltado na literatura sapiencial da Bíblia, como um homem que sabe aplicar todo o seu conhecimento, que sabe de fato manter todas as coisas. O sábio sobre o tolo diante dessa situação, ou então o pobre que sabe como sobreviver. Ou então, numa linguagem mais literal, o pobre que sabe andar diante dos homens, que sabe se portar diante das pessoas, tem conhecimento, a pessoa que não é desregrada no seu sustento, que sabe como controlar suas finanças, que sabe dirigir direitinho a sua vida, planejar muito bem a sua vida. O que ele tem de vantagem diante disso? Ele vai chegar à seguinte conclusão no versículo 9. Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Ou seja, é melhor você se satisfazer com aquilo que você tem do que ficar desejando aquilo que você não pode ter. E na literatura nós encontramos outros paralelos para isso, como ilustração. Os irmãos sabem do meu apego pela coleção de livros do Harry Potter. E no primeiro livro existe lá um espelho chamado Espelho de Odissede, que é a palavra contrária para desejo, que seria o espelho do desejo, onde a pessoa se porta diante desse espelho e esse espelho mostra aquilo que ela mais anseia na sua vida. E ali nós vemos o caso de vários personagens que passavam ali, o Harry especificamente, dias e dias, diante daquele espelho, desejando aquilo que ele não podia ter, que era a vida dos seus pais, do seu pai e da sua mãe que haviam morrido.
Ele era um menino órfão, não foi criado pelos seus pais, ele foi criado num lar sem amor, e tudo que ele desejava mais como uma criança era ter o seu papai e a sua mamãe perto dele. Porém, aquele espelho não era uma realidade, era uma ilusão. E Dumbledore, que é o professor do Harry, diz para ele: não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Muitas pessoas definharam diante desse espelho. Você tem que viver a sua vida, a sua realidade. Esqueça desses sonhos impossíveis, das coisas que você não pode realizar agora. Se fôssemos trazer isso para uma linguagem mais cristã, entregue todas essas coisas nas mãos do Senhor, porque é Ele quem cumpre todas essas coisas. Irmãos, vivemos a vida como diante de um espelho, tentando nos satisfazer todos os dias. Buscamos apenas o nosso reino e a nossa vontade. Queremos desejar coisas apenas para nós, e nunca vamos nos satisfazer se nós trilharmos esse caminho. Paulo, ele escreveu uma carta à igreja que estava em Filipos, e exortou nesta carta para que eles se alegrassem sempre no Senhor, para que eles entendessem o valor do contentamento, mesmo diante de situações de privação. E Paulo, ele se colocou como um próprio exemplo, dizendo que ele aprendeu a viver contente em todas as coisas. Ele sabia passar necessidade, como ter fartura, a viver quando as pessoas estavam elogiando ou quando as pessoas estavam desprezando, porque o tesouro, o sentido, a razão da vida dele não estava nas coisas, mas estava no Senhor. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a parar de ficar olhando no espelho dos desejos e a olhar para Cristo, a colocar os nossos olhos no Senhor, na palavra, a não buscar apenas a nossa própria satisfação. E aqui, meus irmãos, quão lamentável é, porque nós falhamos nisso constantemente. O primeiro pensamento que vem a nós quando acordamos é sobre nós mesmos. O último pensamento que vem quando nós acordamos é sobre nós mesmos. Nós vivemos uma vida muito egocentrada todos os dias, e podemos nos esquecer da realidade da palavra de Deus, da realidade de Deus para nós, das bênçãos que recebemos do Senhor. Podemos ficar amargos com a falta que nos faz, as coisas que nós gostaríamos de ter, mas, meus irmãos, somos chamados a olhar para a vida de acordo com a palavra do Senhor. Mais uma vez, eu estou extrapolando o texto aqui. O pregador não fala dessas coisas, mas nós precisamos falar, porque recebemos a revelação do Senhor. E por fim, meus irmãos, ao falar da insatisfação da alma, o pregador ainda nos destaca a perplexidade da vida, nos versos 10 a 12, que nos diz o seguinte: tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Ele aqui vai nos dizer, meus irmãos, que além de toda essa insatisfação que é gerada por uma prosperidade que não pode ser desfrutada, de um descontentamento que é inerente na vida, há uma perplexidade na vida. E o que eu quero dizer com essa palavra perplexidade da vida? Você já chegou numa situação em que você fica assim: olha, pastor, eu estou perplexo, eu não consigo descrever, eu não consigo de fato ter palavras para descrever o que aconteceu comigo, seja para o bem ou seja para o mal? Já não aconteceu a você em determinada situação que você ficou tendo este sentimento? É mais ou menos isso que eu quero tratar com você, sobre perplexidade da vida. É a situação em que nós nos encontramos perplexos e não conseguimos responder aos grandes dilemas que estão no mundo. Nós não conseguimos dar respostas satisfatórias a respeito daquilo que acontece com o ser humano, do seu futuro. Isso diante de uma visão debaixo do sol.
Nós muitas vezes, ao olharmos a experiência do homem, nós ficamos perplexos, mas por que acontece isso? Por que Deus faz assim? Por que Deus age desta maneira? Nós ficamos muitas vezes ali ansiosos nas nossas perguntas, nos nossos questionamentos, e nós nunca conseguimos muitas vezes satisfazer o nosso próprio coração. Ele fala a respeito disso. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. Ele quer dizer aqui que o homem é o mesmo desde o passado. As Escrituras já nos revelaram quem é o ser humano, a natureza da sua queda, aquilo que aconteceu com os nossos pais desde o jardim do Éden. O ser humano, apesar de inventar muitas coisas, de mudar, de fazer muitas mudanças no seu cenário, ele continua sendo o mesmo. O homem decaído, o homem que precisa de redenção, o homem que, se não é a graça comum de Deus freando a sua vida, vai tornar tudo um caos ainda maior. Ele só não é tão ruim como ele pode ser, porque existe uma graça e um Deus que sustenta e freia o mal na humanidade. Sabe-se que é o ser humano e que ele não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. E aqui ele faz uma referência ao próprio Deus. O ser humano, por diversas maneiras, por diversas vezes, ele tende a questionar Deus por causa dos dilemas que ele experimenta. Tomemos como exemplo o próprio Jó. Jó passou por uma situação de aflição a qual nós nunca experimentamos na nossa vida. E veja bem, nós quando abrimos ali o livro de Jó, no primeiro capítulo, nós tomamos ciência de tudo o que está acontecendo. Nós vemos ali a conversa de Deus e Satanás, Deus permitindo Satanás tocar na vida de Jó. Mas coloque-se no lugar de Jó, ele não tinha nenhuma visão a respeito disso, ele não tinha nenhuma ciência desses fatos. E ainda assim, no primeiro momento, ele mostrou sua fidelidade, e depois ainda que veio a enfermidade, levou todos os seus filhos, aquilo o conduziu a uma crise existencial. E no capítulo de número 2, até o capítulo de número 41, é apenas a crise de Jó que está em voga. As perguntas que ele faz, os questionamentos, a sua perplexidade diante desta situação. Ele não consegue descrever. Ele faz perguntas, ele questiona Deus, ele questiona os seus amigos o questionam, os seus amigos dizem que ele está em pecado, que ele precisava se arrepender, porque ele só podia ter feito alguma coisa mal para vir tanta desgraça na vida dele. Mas ele, ao mesmo tempo, ele se defende dizendo que ele não tem pecado desta natureza. E ele questiona Deus, ele diz: eu queria que Deus viesse até mim, eu iria fazer perguntas a ele. E acontece isso. Deus se revela para ele no meio de um redemoinho, de uma tempestade. Você já viu aquela tempestade se formando ali no horizonte, aquelas nuvens carregadas e Deus falando com Jó. Só que em vez de responder as perguntas de Jó, o que ele faz? Ele passa a perguntar a Jó: onde você estava quando eu coloquei tudo isso, quando eu criei tudo isso? Onde você estava quando eu criei o Behemote, o Leviatã? E ele vai descrevendo toda a cena da criação e da providência diante de Jó. E Jó simplesmente fica o quê? Se curva. E no versículo 42 ele diz: falei de coisas que eu não sabia. Eu me portei como um tolo diante de Deus. E é aqui, meus irmãos, que o texto nos refere. Nós não podemos, o homem não pode enfrentar, contender com quem é mais forte do que ele, com Deus. E Paulo ainda resgata essa ideia ali no livro de Romanos, no capítulo 9, quando ele diz: quem és tu, ó vaso de barro, para dizer ao oleiro: por que tu me fizestes assim? O homem tem anseios por respostas, por desejos, mas ele não consegue encontrar. E por conta disso, muitas vezes ele se revolta contra Deus. E a filosofia, meus irmãos, se você estudar a filosofia, a literatura, você vai ver um monte de homem revoltado.
Um monte de gente que lá está perplexo diante das situações e não conseguem obter respostas satisfatórias. Por isso, meus irmãos, o pregador ele conclui no versículo 11: quando aumenta as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Ou seja, a ilusão no muito falar. Ficar dando muitas explicações, ficar falando coisas das quais nós não sabemos de fato, não vai produzir esse anseio e essa satisfação. E ainda no versículo 12, ele termina todo este relato, este capítulo que talvez é o capítulo, um dos mais dramáticos do livro de Eclesiastes, com duas perguntas retóricas. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Nenhum filósofo, nenhum homem sábio, ele pode escrutinar a vida do homem de maneira tão extensiva quanto Deus. Por mais que nós tenhamos teologia e tenhamos a revelação e dela possamos usufruir, tirar boas respostas, há enigmas nesta vida que nós nunca vamos ter de fato um conhecimento pleno. Porque Deus quis salvar quis me salvar, porque que Deus quis agir desta maneira. Nós nunca poderemos compreender determinados mistérios. Quem sabe o que é bom, senão Deus, aquele que é o Criador de tudo aquilo que nós podemos fazer. Ou então, quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que essa pessoa morre? A Escritura nos diz, obviamente. Lembremos que o pregador, ele está visualizando tudo debaixo de uma perspectiva sem Deus. A vida debaixo do sol aqui, especialmente nesse capítulo. Nós, irmãos, somos limitados. E nós precisamos de capítulos assim para aprendermos a depender mais de Deus. A nossa alma anseia por algo. E nós nunca vamos encontrar satisfação plena se nós não nos voltarmos para Deus. Termino aqui com duas aplicações apenas para nós. A primeira delas é o que eu já venho dizendo aqui. Dependemos de Deus para desfrutar dessa vida. Prosperidade é nada sem Deus. Tem uma música do João Alexandre que eu gostaria de ensinar para a igreja depois desse sermão, que fala muito bem essa realidade. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na sua cabeça. Ou você pode ser o cara que vive apertado dentro de uma lotação, de um ônibus, de um trem, curtindo a si mesmo o fim de semana, andar conforme der na cabeça, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento para cair. Se você não tem a paz que só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Irmãos, na nossa vida dependemos de Deus até para desfrutar do que temos. Nós só podemos nos alegrar com a nossa esposa, os dias que nós temos da nossa aflição, porque Deus nos dá este dom. Se você tem desfrutado da sua vida, se alegre, porque isso é um dom de Deus. Muitas pessoas querem e não conseguem, não podem de fato viver isso. E em segundo lugar, eu destaco que em Jesus encontramos a verdadeira satisfação, contentamento, sentido e esperança para a vida e para a morte. Irmãos, seria uma miséria tão grande terminar este sermão assim, apenas com esta frase: quem saberá o que vai acontecer para nós debaixo do sol? Nós temos todo um livro que nos revela a respeito daquilo que vai acontecer a nós depois que nós morrermos, depois que nós de fato partirmos desta vida para outra. Mas tudo isso só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nele que foram criadas todas as coisas, os tesouros da sabedoria, é nele que nós encontramos a verdadeira realidade, o verdadeiro desfrute para a nossa vida, o verdadeiro contentamento.
Só pode ter contentamento quem crê em Jesus. Só pode desfrutar a vida e encontrar nela sentido quem crê em Jesus. É apenas em Cristo, meus irmãos, que nós de fato recebemos tudo aquilo que nós precisamos. E eu finalizo aqui com uma citação do Catecismo de Heidelberg. A primeira pergunta, que diz o seguinte: qual o seu único conforto na vida e na morte? Que eu, com corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que com o seu precioso sangue satisfez plenamente por todos os meus pecados, e me guarda de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celestial, nem um só cabelo da minha cabeça pode cair. Por isso também me assegura, por meio do Espírito, a vida eterna, e me faz pronto e me faz querer sinceramente viver para Ele. O nosso conforto, a nossa esperança, o nosso sentido é Cristo Jesus. Amém?